tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um livro que eu indico no curso lá de psicanálise. Ele é um autor que é considerado de autoajuda. Mas eu sempre indico esse livro no primeiro mês para que as pessoas elas possam se conhecer. Primeira coisa que eu indico lá no curso de psicanálise, na escola de psicanálise do Instituto Cássia Rodrigues, é que as pessoas têm que descobrir qual é o temperamento delas. Elas têm que descobrir se elas são coléricas, se elas são sanguíneas, se elas são melancólicas ou se elas são fleumáticas. Assim, eu gosto muito de usar o livro do Tim LaHaye, que fala de 4 personagens da Bíblia e falou dos temperamentos: o Paulo, o colérico, Pedro, o sanguíneo, Moisés, o melancólico e Abraão, o fleumático. Leia esse livro. Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. É do mundo cristão, mas é um dos livros que melhores explicam sobre o temperamento e vocês vão gostar muito. Mas hoje eu não vou falar desse livro não, hoje eu vou falar de um livro do Roberto Chiniachik. É um livro que nem vende mais, nem acha mais para vender nas livrarias, só nos sebos. O Poder da Solução. O Roberto Chiniachik, aqui nesse livro, ele fala de 4 personagens. Ele usa muito o saber da psicanálise, ele usa muito o saber da análise transacional para falar desses 4 personagens. E os 4 personagens são o perseguidor, a vítima, o coração de gelo e o salvador. O coração de gelo, nele, ele usa aqueles empresários que trabalham muito e chegam na fase dos 50 anos, eles viram que eles não construíram nada e que a família deles estão muito dissociada deles e eles percebem e acabam voltando. Então esse é o coração de gelo. Tem um perseguidor, é aquele que vive perseguindo os outros para que ninguém olhe para ele, para que ninguém veja os defeitos dele. Toda pessoa que é muito perseguidora, na verdade ela é perseguidora porque ela não quer que ninguém olhe para ela e enxergue ela. Então, ele fala muito disso. Tem o outro personagem que é a eterna vítima. A eterna vítima, ela sempre vai estar perto do salvador, porque o salvador tem que ser salvador para salvar alguém. E a eterna vítima, ela quer ser salva por alguém. Aí ele vai dando os tópicos aqui. Por favor, se você tem um problema que é emocional, você não tem que procurar um advogado. Se você tem um problema que é financeiro, você tem que procurar o banco. E se você tem um problema jurídico, você tem que procurar um advogado. Então, quantas pessoas, elas acabam, por exemplo, buscando nas igrejas as respostas emocionais. E na igreja a gente tem que ter uma busca espiritual, a busca por Deus, a busca, não uma resposta em Deus. Hoje eu estava na academia e uma moça virou e falou assim: eu fiquei orando durante vários meses para que eu soubesse qual personal eu ia escolher aqui na academia. Aí Deus me direcionou para ele. Será que foi Deus ou será que foi a pessoa que direcionou para o que ela mais gostava? Eu acho que a gente coloca muito em Deus responsabilidades que são nossas, responsabilidades que são, e muito no diabo, responsabilidades também que são nossas. Quantos maridos eu atendo na minha frente que eles falam: foi o diabo que colocou aquela mulher na minha frente e eu acabei traindo a minha esposa. Será que foi o diabo ou será que foi o desejo dele? Sabe? Então isso muito que Freud explicou nos compêndios dele. Eu sou temente a Deus, eu sou cristã, mas eu não tenho que culpabilizar Deus de coisas que são minhas, nem culpabilizar o demônio de coisas que são minhas. Nem tem que colocar nas mãos de Deus responsabilidades minhas. Eu penso que para Deus fica só o sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que eu não dou conta, a cura de uma doença que os médicos disseram acabou, até aqui não dá mais. Aí é Deus que entra. Há uma enfermidade gravíssima, um acidente grave, proteção da terra. Eu penso que é por aí que Deus tem que agir. Deus é o Deus do sobrenatural. O natural somos nós que fazemos, e eu sou temente a Deus. E se Freud estivesse vivo hoje, eu acho que Freud escreveria exatamente isso no livro dele, que ele disse que a religião é uma utopia dos homens, é o ópio dos homens. É porque os homens acabam colocando na religião uma fuga deles, sabe? E aí ele vai colocar outra coisa aqui. Você tem que ter atenção com seus problemas. E ele explica muito aqui, ele dá um exemplo muito bacana, que ele fala assim: o marido chegou em casa, a esposa falou: querido, eu tenho um problema, a empregada tá roubando, tá fazendo coisa errada, o que eu tenho que fazer? Aí o marido simplesmente falou: demita ela. Aí o Roberto Chiniachik escreve e fala assim: será que a esposa não pensou que demitir era a coisa mais fácil? Será que não passou pela cabeça dela? Se ela chegou a compartilhar com você, ela queria uma outra opinião. E quantos de nós a gente está dando opiniões assim, fatalista? Não, manda embora, e a expulsa.
Isso é o mais fácil, né? Tirar as pessoas da nossa vida é a coisa mais fácil. Então, quando eu atendo um casal que está em crise no casamento, eu sempre falo, separar é a coisa mais fácil. O difícil é você ficar casada vários anos com a mesma pessoa. Casamento não é fácil, casamento é para os corajosos, não são para os covardes. Eu sou casada há 15 anos e cada ano eu vejo como que tá valendo a pena ficar casada. E, por favor, parem de me cantar aqui nesse canal de YouTube. Eu tenho recebido comentários de cantada. Eu sou casada e bem casada. Eu tenho uma estrutura familiar que eu gosto muito. E não confundam a minha simpatia, o meu carisma, com querer ficar insinuando para mim. Eu acho até engraçado quando eu leio. Mas, graças a Deus, pelas minhas secretárias, que elas cortam isso. Então, esse canal de YouTube não é canal para vocês mandarem insinuações para mim. Por favor, respeitem o meu lado profissional. Tá? Desculpe estar falando isso, mas é porque eu leio cada comentário aqui que às vezes eu falo, meu Deus, as pessoas estão num grau de carência tão grande pelo um canal de YouTube, um canal que você nem me conhece, aí você já começa a ficar enamorado. Eu sei que eu tenho carisma, mas isso não é para nada demais, tá? Só uma dica. Soluções para problema imaginário. Problema imaginário são problemas fantasiosos. Problemas são concretos, e ele vai nesse outro capítulo, e ele fala, para de fazer drama com a sua vida. Se você descobre um caroço no seio, você tem que procurar um médico. Agora, se você não tem nada e você ficar com doenças imaginárias, não vai te levar a nada. E as estrelas são aquelas que brilham na escuridão, e ele fala muito disso. Se você não conseguiu ainda acender por onde você está vivendo, pode ser que seu brilho esteja apagado porque você mesmo está apagando. Então essa é a dica de hoje. É um autor que é considerado de alta ajuda, mas ele é mestre, ele é doutor e fez nos Estados Unidos, e ele é médico psiquiatra. Então, assim, não desconsidera, não invalide tudo, porque às vezes a gente só quer estudar dos autores científicos e tem tantos autores que são maravilhosos. Hoje o Augusto Cury está desbancando ele na leitura, e ele usa muito o mundo segmentado. E assim, algumas pessoas gostam do Augusto Cury e outras não gostam, mas o Augusto Cury também é um médico psiquiatra. Então, a dica minha hoje é assim, nunca fale mal das pessoas sem conhecer. E eu indico esse livro como leitura para as pessoas se identificarem. Quantas mulheres chegam para mim falando que elas são abusadas pelo marido, pelo filho? Lembre de uma coisa, a gente só é abusada se a gente deixar, porque a gente tem sempre a capacidade de falar não, não vai dar, não quero. E por que você fala assim? Você fala assim porque você quer manter alguém perto de você. Então, se você fala assim, dá com essa mão e esquece com essa. Porque se essa mão cobrar dessa, você não fez nada de bonito. Agora, se essa mão deu e esqueceu, e no futuro vem alguém e te agradece, lembre sempre aquela parábola de Jesus. Jesus curou 10 e só um agradeceu. Então, é normal as pessoas não terem gratidão. É normal. Eu fiz um outro vídeo que eu falei da gratidão, um postzinho, que eu fiz gratidão pelo momento que eu estou no SBT e pelos meus amigos. Então, eu queria que você, nesse dia de hoje, você pudesse pensar, seus problemas são reais ou seus problemas são imaginários? Porque se você tem problemas reais, você tem que buscar soluções reais. Se os seus problemas são financeiros, você tem que buscar um banco para ajudar você, de repente um consultor financeiro. Se seus problemas são com a lei, você tem que procurar um advogado para te ajudar. Agora, se seus problemas são emocionais, você tem que buscar ajuda terapêutica. Fazer terapia não é para quem é fraco, fazer terapia é para quem é forte. Fazer terapia é você olhar para você e ver o que você tem feito com a sua vida. E se você tem um problema espiritual, que todos nós temos, né? A sede do ser humano já está comprovado que aqui no cérebro tem um local que se chama Deus, naquelas revistas Mente e Cérebro, já tem várias matérias falando disso. Se você quiser, você tem que assinar essa revista. Se seu problema é espiritual, busque uma igreja e vá se reconectar com Deus. Mas não confunda, às vezes as pessoas estão buscando respostas espirituais, respostas financeiras nas igrejas, respostas emocionais nas igrejas. Eu creio que Deus está acima de tudo, mas Deus é para as questões sobrenaturais. As questões naturais você tem que procurar um advogado, um banco e fazer terapia. Fazer terapia liberta a gente de várias mazelas que a gente tem dentro da gente e que a gente não dá conta. Espero que hoje, esses minutos que você passou comigo, tenha valido a pena. Desculpe ter te falado para você que vai ler, que manda esses comentários que às vezes são desnecessários. Não manda mais não, por favor, porque senão, se você continuar insistindo, a gente vai ter que bloquear você. E não é esse o meu intuito, tá? Eu espero que você ouça esses vídeos e que você entenda que nosso canal é simplesmente na forma didática de ensinar as pessoas. E hoje eu estou gravando esse vídeo com muito carinho para você, mas pensando o seguinte:
Qual é a solução que você tem dado na sua vida? Busque solução para a tua vida, que tudo na vida tem uma resposta. Eu, como economista, como consultora de empresa administrativa e financeira, eu sempre falo, todas as contas no final elas têm que fechar, porque o ativo tem que ser igual ao passivo. Se a sua vida está dando um passivo muito alto e pouco ativo, pode ser que você esteja errado em alguma coisa. E quem sabe você fazendo terapia melhora. Espero que tenha valido a pena. Fiquem com Deus, curtam o nosso canal, compartilhem, façam o nosso canal ser conhecido. Muitos beijos e tchau, tchau.